Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje eu trago a última análise dessa série Shogun de 2024. Aqui no canal temos análise de todos os 9 episódios anteriores e hoje eu vou deixar a minha impressão final sobre este último episódio. Esse último episódio, que é O Sonho Dentro de um Sonho, é esse o título que recebeu, ele é uma alusão tanto ao que o Taiko, que era o antigo governante do Japão, falou para o seu filho, quando estava no leito de morte, dizendo que a vida era estranha, era como um sonho dentro de um sonho. Quanto também sublinha o fato da aparição do Blackthorne, já bem idoso, como se tivesse voltado para a Inglaterra e estando lá com os seus filhos, e lembrando dos eventos que aconteceram quando ele era mais jovem. Na verdade, é um sonho, muito provavelmente não aconteceu, porque a gente percebe isso porque ele joga o crucifixo da Mariko no mar, na lagoa, aliás. E lá, nesse suposto futuro, ele estaria com esse crucifixo. Então, muito provavelmente é um sonho. E um sonho que ele sonhou quando estava ali desacordado depois dos eventos do episódio 9, aquela explosão que vitimou a Mariko. Então, são todos esses contextos que mostram isso. Essa fugacidade que vem a partir do sonho, em sonhos que estão dentro de sonhos, girando ao redor de sonhos, né? E aí, esse episódio aqui, ele vem marcar justamente o gênio militar do Toranaga. Toranaga é um dos personagens mais interessantes dessa série. Ele é digamos assim, o motor central dessa série. E nesse episódio aqui, ele fecha, e aí a série termina muito bem, eu já adianto isso, a minha opinião é de que é uma série que termina muito bem, porque ela conseguiu fazer todo um crescendo que culminaria no Céu Carmesim, e quando a gente espera que vai acontecer o Céu Carmesim, ele diz o seguinte: já aconteceu. Inclusive fica até a questão, né? Será que essa série vai ter uma segunda temporada? Porque realmente, de fato, já está resolvido o problema. Quer dizer, a gente pensava que ia ter uma guerra militar, toda uma barbárie sangrenta que vem pela guerra. E, na verdade, o Toranaga, pelos planos dele, mostra que não vai acontecer essa guerra. O Céu Carmesim já aconteceu, mas aconteceu somente nas mentes, somente nos corações. E é isso que vamos procurar tratar hoje com essas impressões finais. Então, Toranaga, ele, naquela cena final, e nós vamos comentar aqui a cena final, que é o sepulcro do Yabushige, Toranaga mostra que o Céu Carmesim já aconteceu. Ele articulou as pessoas como numa grande peça de xadrez, um grande jogo de xadrez, para que possa vencer sem lutar. Com isso, ele se torna um grande, por mais paradoxal que pareça, ele se torna um grande defensor da paz, da não violência. Por mais paradoxal que seja, porque ele precisou utilizar das pessoas para que criasse esse plano perfeito. E aí eu já adianto isso. Se essa série não vier a ter uma segunda temporada, é porque justamente o desfecho foi grandioso. Ela já termina ali com a explicação. E aí temos que ver se o autor, a FX, a própria Disney, né, que distribuiu, vão entrar em acordo para que tenha ou não uma segunda temporada. Eu arriscaria dizer que não, porque a série ela concluiu realmente, como ele explica ali já está concluído. Mas vamos ver então essa mente do Toranaga, que é a mente por detrás do reino ou do império. Uma das frases mais centrais naquele diálogo que ele tem com o Yabushige é: eu não controlo o vento. Porque o Yabushige, quando vê a explicação que ele dá, todo o estratagema, a logística que ele articulou com as várias pessoas, principalmente com a Mariko, o Yabushige diz o seguinte: você molda o vento. E o Toranaga diz: não, eu não controlo o vento. Eu simplesmente o estudo. E isso faz toda a diferença.
Então, hoje nós vamos mostrar aqui como Toranaga vence a guerra antes da guerra. O Céu Carmesim não é uma batalha, é uma engenharia de mentes e corações. Então, depois do sacrifício da Mariko, lá no episódio 9, Osaka treme, política e emocionalmente. Essa morte não foi um fim, foi a alavanca que desloca o conselho dos regentes e isola Ishido. Lembremos que Toranaga, dentro desse grande jogo de xadrez, estava praticamente derrotado, estava somente esperando a sua morte. Mas ele consegue reverter o jogo de forma a isolar o Ishido, que estava com todas as cartas na mesa, praticamente vencedor. Ele consegue isolar o Ishido para conseguir essa grande vitória. E isso feito de uma forma em que não precisou derramar uma gota de sangue, digamos assim. Então, o episódio abre com um sonho. Blackthorn idoso, um falso futuro, que sublinha o tema da memória e do que poderia ter sido. Não é epílogo literal, é um estado mental, um luto e um legado. À primeira vista, quando a gente vê a cena, a gente pensa assim, o Blackthorn, ele saiu do Japão, e saindo do Japão, ele ficou idoso lá na Inglaterra, mas pelo desenrolar do episódio a gente percebe que não, ele percebe que é um sonho que ele estava sonhando quando estava naquele estado de... depois que houve lá no episódio 9 aquela bomba que explodiu e o deixou bastante atordoado. Então, indo um pouco mais adiante, falando do gênio militar do Toranaga, nós podemos destacar 3 movimentos. Então, a morte de Mariko deslegitima Ishido, racha o conselho e principalmente abala Oshiba. Aqui é o ponto principal. Esse era o grande plano de Toranaga, isolar o Ishido, retirar os regentes do controle dele e deslocar a atenção da Lady Oshiba. A Lady Oshiba, como nós já vimos, ela tinha um ódio mortal ao Toranaga, porque foi o Toranaga que perpetrou o plano que matou o pai dela. Mas ele sabe que ela tem medo também do Ishido, porque muito provavelmente o Ishido propôs casamento a ela para ganhar a legitimação do exército do herdeiro, que é um garotinho lá que no momento tem 16 anos, 12 anos, só pode assumir quando tiver 16. Ele precisa desse exército para no campo de batalha vencer o Toranaga. Então Toranaga sabia que ele precisava do apoio da Lady Oshiba para poder o Ishido, não tendo o exército do herdeiro, perder a batalha. Ele, sem esse exército do herdeiro, ele perde a batalha. Não precisa nem começar essa batalha. E aí ele apelou para Mariko. Ele utilizou o Toranaga, a Mariko, e ela se deixou utilizar, entenda-se isso. Tem um episódio, quando termina o episódio 8, ele pergunta, você está pronta para cumprir a sua função? E ela diz, estou. Ela sabia ali que iria morrer. Então, ele utiliza a Mariko porque a Mariko era amiga de infância da Lady Oshiba. E aí, dentro daquele contexto todo de embate poético das duas, que é mostrado no episódio 8 e 9, elas se reconciliam. E aí a Lady Oshiba sabe também, no sentido mais prático, de que é perigoso estar ao lado do Ishido, porque muito provavelmente, depois que o Ishido derrotasse o Toranaga, ele iria matar o garotinho e até ela mesma para poder então tomar o poder e se tornar o novo Shogun. Outro aspecto que é bem interessante é o do Murage, que é aquele aldeão, pescador, que sabe falar o português, a língua portuguesa, que é a língua que o Blackthorn fala, que aliás aqui um ponto que eu achei extremamente falho nessa série muito boa, mas esse ponto é extremamente falho. Se aqueles navegadores falavam o português, porque Portugal ali era a grande nação dentro daquele contexto do mercantilismo naval, das grandes navegações, da busca pelo metal, o ouro, o metalismo, quer dizer, Portugal estava na crista da onda e eles falavam português, a série deveria, assim como fez com os japoneses falando o japonês original, ter botado também para falar em português. Ficou um negócio meio estranho. Às vezes a pessoa chegava e dizia assim, bom, falemos em português. Aí vinha a frase em inglês. Um negócio que ficou assim, meio nada a ver, na minha opinião, né? Mas o Murage, ele se coloca, né? Ele era também uma grande peça,
Ele era um samurai disfarçado a serviço do Toranaga. Há uma teatralidade calculada. O Toranaga, aliás, mandou a Mariko para negociar a vida do Blackthorn, ao mesmo tempo a destruição do seu navio, o Erasmus. Mas é o próprio Toranaga que destrói o navio, para então poder estimular, digamos assim, ou convencer o Blackthorn a ficar do lado dele, reconstruir o navio dele e uma frota. Frota essa com a qual o Toranaga vai avançar pela via naval contra alguns dos regentes que são cristãos e que têm o apoio militar de Portugal, seus navios e canhões, e o Toranaga sabe que precisa derrotar esses portugueses para então conseguir avançar. Talvez um aspecto, se tivesse, está dentro da história do Japão, daquele período Edo, do século XVII e do século XVIII, aspecto histórico, que é a expulsão dos missionários católicos portugueses do Japão. Depois o Japão volta a se fechar e isolar até aquela chegada dos navios norte-americanos no final do século XIX. Então, se houver uma segunda temporada, talvez ela enfoque esses aspectos. Lembrando que essa série ela está amplamente vinculada ao livro do James Clavell, de 1975. Mas então, se a gente pudesse dizer ao final o que é mesmo esse céu carmesim que a série falou o tempo todo, o que o Toranaga mostrou é que não é um ataque sangrento, é o nome de uma operação político-militar. Operação essa em que as pessoas são manipuladas pelo próprio Toranaga. Lembremos aqui, por exemplo, do Hiromatsu, que aceita morrer, embora tenha feito aquele teatro de que estava se revoltando contra a atitude do Toranaga, mas ele aceita morrer pelo sepulcro em prol desse grande plano. E aí onde fica evidente ali naquela fala do Toranaga para o Yabushige, antes dele morrer, e o que é extremamente paradoxal, porque a princípio o Toranaga é um homem extremamente perverso. Ele não hesita em matar pessoas, ele não hesita em matar pessoas da sua própria aldeia, a aldeia que ele estava lá, Iso. Ele utiliza pessoas como a Mariko, que era a sua intérprete, que já vinha de uma história extremamente trágica, pai dela, amando do Toranaga, teve que morrer, matar toda a família, só ela ficou. Colocaram ela num casamento arranjado, no qual ela era extremamente infeliz. Quer dizer, o Toranaga, nesse sentido, ele é um grande gênio do mal. Mas, quando ele vem mostrar o objetivo final, e aqui é bastante maquiavélico, eu sou da área de filosofia, e aí procuro aqui citar o Maquiavel. O Maquiavel ele vai dizer na sua obra O Príncipe que justamente os fins justificam os meios. Então, se o fim que o Toranaga almeja, ele é um fim que ele quer construir um império de paz, onde não haja mais guerras. Ele é um grande buscador da paz. Mas os meios encontrados por ele teve que manipular pessoas, teve que matar pessoas, ele teve que destruir famílias. Por quê? Porque na cabeça dele, esses fins justificariam então esse grande fim que seria a paz. Né? E aí ele mostra, fala lá para o Yabushige, antes do Yabushige cometer o sepulcro, dizendo, olha, a Lady Oshiba agora está do meu lado, pelos motivos que já explicamos, e ela não vai legitimar o Ishida no campo de batalha. Com isso, a batalha nem vai precisar prosseguir, porque os outros 4 regentes não vão mais legitimar o poder dele, ele vai ficar isolado, muito provavelmente vai ter que morrer, e a guerra vai ser ganha por ele e Toranaga, sem nem precisar ter guerra. E essa é a reflexão final, essa é uma série fantástica, ela traz aí uma releitura tanto da série anterior, lá dos anos 80, quanto da matriz, digamos assim, que é o livro do James Clavell de 1975, e com isso mostra que o Toranaga já venceu.
Eu não sei então se possivelmente aliás, se vai ter uma segunda temporada. Se tiver, acredito que vai mostrar o que ele já falou, ou seja, o fim do Ishido no campo de batalha sem nem precisar ter uma guerra. Talvez, se tiver uma segunda temporada, o destino do Blackthorn, se ele vai voltar ou não para a Inglaterra, embora o Toranaga já deixou claro que, muito provavelmente, mesmo que ele reconstrua, se ele reconstruir o navio, ele vai utilizar o navio para vencer e depois vai ter que destruir de novo o navio. Ele não quer. O Blackthorn acabou, de certa forma, se tornando um amigo para ele. Ele disse que muitas vezes pensou em matá-lo, mas não matou porque ele faz com que ele ria. Ele traz alegria à vida dele e ao mesmo tempo é uma distração para os inimigos dele. Ele utiliza também o Blackthorn como uma grande peça no tabuleiro. Mas é uma grande série, é um masterpiece, com certeza, é uma obra-prima, ganhou inúmeros prêmios. Eu recomendo a todos que vejam. E se você gostou aqui da análise que fizemos, eu te convido a assistir a análise dos outros 9 episódios. Fizemos a análise episódio a episódio, a cada episódio alertando que tem spoilers em todos os episódios, mas fizemos uma análise episódio a episódio, explicando toda a série. Se você gostou deste episódio 10, eu peço aquele básico, que você deixe um like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, caso tenha gostado, obviamente. E vamos ficando por aqui. Vamos concluindo então essa série de episódios. Eu sei que tem algumas pessoas que assistiram, que acompanharam. Vamos ficando por aqui e deixando aí esse convite para os outros 9 episódios serem assistidos. Valeu!